Durante esse mês de maio nós temos estudado sobre temas voltados à família e o pastor Heber fez uma minissérie de 3 sermões e hoje nós vamos até de certo modo dar uma continuidade a essa minissérie. E ele estudou uma série que o título inicial foi A Imagem de Deus e ele foi até Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 27, e a partir desse texto ele trouxe 3 mensagens. A primeira delas foi como a mulher deve espelhar ou refletir as glórias do Senhor, sendo mulher. Depois, na segunda mensagem, como o homem deve espelhar ou ele deve refletir as glórias do Senhor. E depois, como homens e mulheres, como o homem e como a mulher, eles juntos podem expressar as glórias do Senhor. Então, durante essas 3 mensagens, e principalmente nas 2 primeiras, o pastor Heber chamou a nossa atenção para o fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança, e que quando Deus criou o ser humano, Ele criou um macho e uma fêmea. E eles devem viver de acordo com o propósito pelo qual eles foram criados. Então, eles precisam viver de acordo com esse propósito. E durante as 2 primeiras mensagens, de forma mais especial, mas na terceira também, ele mostrou o quanto que o mundo que nós vivemos tem deturpado essa verdade. O quanto nós fomos criados para vivermos como imagem e semelhança do Senhor, de acordo com o propósito pelo qual o Senhor estabeleceu que nós vivêssemos, mas como a sociedade hoje tem invertido totalmente esses papéis. E aí a gente chega então, na mensagem de hoje, naquilo que eu queria trabalhar com vocês, que é a partir de Romanos capítulo de número 1, versículo 18 até o 32, eu vou analisar o outro ponto. Se o pastor Heber analisou como que o homem e como a mulher que foram criados à imagem de Deus precisam espelhar ou refletir as glórias do Senhor, eu quero, à luz de Romanos, tentar ver como que o ser humano está vivendo de maneira que ofusca essa glória do Senhor na sua vida, de tal maneira que essa imagem e semelhança, como diz Calvino, ela se tornou totalmente desfigurada. E quanto mais o ser humano se aproxima da verdade de Deus, mais ele volta ao propósito real pelo qual ele foi criado. E quanto mais ele se distancia da verdade do Senhor, da sua revelação, e essa é uma característica do mundo que nós vivemos, mais essa imagem se torna desfigurada. Então, esse termo imagem desfigurada não é um termo meu, na verdade Calvino trabalha essa ideia nas Institutas, e eu queria a partir desse termo mostrar como homens e mulheres, eles ofuscam as glórias do Senhor nas suas vidas, invertendo os papéis. Quando homem, ao invés de ser homem, decide viver como se fosse mulher. E como mulher, ao invés de ser mulher, decide viver como se fosse homem. E aí a gente vai então ao desenho das crianças. Eu queria chamar a atenção de vocês. Então eu queria que primeiro vocês tirassem a folha. Tirem a folha da prancheta. E eu queria que vocês fizessem uma coisa que vocês já estão acostumados a fazer. Às vezes vocês fazem isso na escola e não deveria fazer, que é fazer uma bolinha de papel para jogar no coleguinha. Hoje vocês podem fazer aí uma bolinha de papel, então vamos lá. Mas não é para jogar em ninguém. Pode amassar o máximo que vocês puderem. Muito bem. Depois que fizeram uma bolinha assim, ok. Agora vocês podem abrir a folha novamente, sem rasgar, tá? Mas se rasgar não tem problema não, serve até o propósito de hoje. Aí agora... Muito bem. Isso que vocês têm na mão de vocês é uma folha, né? Continua sendo folha, mas observaram como agora a folha está totalmente desfigurada? Ok? Não é? Antes era lisinha, agora está cheia de, olha, toda amassada, cheia de marcas.
Então agora vocês voltam a folha para a prancheta, podem voltar. E vocês vão desenhar de um lado, vocês desenham um homem, e do outro lado vocês desenham uma mulher, tá bom? De um lado um menino e do outro lado uma menina. E eu queria que vocês observassem que enquanto vocês desenham, essa imagem que vocês vão desenhar, ela estará deformada, porque a folha está deformada, tá? Depois papai e mamãe vai poder conversar com vocês sobre o que isso significa em termos práticos na nossa vida e como o ser humano, pós-queda, ficou com a sua vida totalmente desfigurada. Quanto a nós, vamos ao texto de Romanos, capítulo de número 1, versículo 18, até o versículo de número 27. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Eu queria então fazer um contraste com vocês e queria que a gente pensasse um pouco sobre a imagem de Deus em Gênesis e a imagem de Deus em Romanos, capítulo de número 1. E eu queria que a gente voltasse os nossos olhos para essa realidade, a fim de nós entendêssemos e olhássemos algumas coisas que o apóstolo Paulo tenta trabalhar nesse texto. Quando Paulo escreveu esse texto, ele, após falar da criação de modo geral, ele se voltou para a criação, para a humanidade. E na sua descrição do que é a humanidade, o apóstolo Paulo faz questão de usar duas palavras que eram singulares para definir homem e para definir mulher. A língua grega, ela era repleta de palavras para definir homem e mulher. No entanto, algumas dessas palavras, elas eram usadas e elas tinham mais de um sentido. Elas não necessariamente apontavam para o fato de ser um homem e ser uma mulher. Por exemplo, as palavras gregas mais usadas para homem e para mulher, também pode ser usada para marido e para esposa. No entanto, Paulo aqui, quando ele vai falar da humanidade, ele resgata conceitos lá do Antigo Testamento. E ele usa duas palavras que ele só vai usar novamente em Gálatas. Apenas duas vezes a palavra para homem e para mulher é usada por Paulo nesse texto e em um outro texto de Gálatas. E ele, de forma proposital, creio eu,
ele usa a tradução que a Septuaginta, que era uma Bíblia em grego, uma tradução do hebraico para o grego, usava para definir o homem e a mulher como sendo criado. Quando os tradutores da Septuaginta, traduziram Gênesis capítulo de número 1, versículo 27, eles colocaram dois termos específicos para definir homem e mulher. Uma tradução mais literal de Romanos, nós poderíamos, ao invés de ler homem e mulher, nós poderíamos ler macho e fêmea. Então o apóstolo Paulo aqui, o seu pano de fundo, quando ele vai falar da humanidade, é exatamente Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. E aqui a gente tem então uma coisa interessante. O pastor Heber, ele tem iniciado uma série, ele fez uma série, como eu disse, a partir de Gênesis 1, 27. E há uma diferença entre a série do pastor Heber e a série que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto. O pastor Heber, ele foi então até Gênesis 1, 27 para mostrar como a humanidade, que foi criada à imagem de Deus em Cristo, ela deve espelhar as glórias do Senhor. Durante 3 sermões foi isso que nós vimos. O apóstolo Paulo, ele vai até Gênesis 1, 27 para mostrar como a humanidade, que foi criada à imagem de Deus, sem Cristo, ofusca as glórias do Senhor. Como que essa humanidade, quando se distancia de Cristo, quando se distancia da verdade de Deus, ela deixa de espelhar as glórias do Redentor. Isso fica muito claro no texto que nós lemos, a partir do versículo de número 21. Quando o apóstolo Paulo diz: porque tendo conhecido a Deus, eles não glorificaram a Deus como Deus. Eles não lhe deram graça. E o seu pensamento, o seu intelecto, estava totalmente obscurecido e o seu coração em trevas. De tal maneira que eles começaram agora a tomar uma nova atitude. Observe vocês que toda má teologia desemboca em uma má ética. E toda boa teologia, todo bom entendimento de Deus, desemboca em uma ética correta. Como o pensamento dessa humanidade aqui apresentada por Paulo está totalmente corrompido, distante do Senhor, as consequências dessa má teologia, dessa má visão de Deus, é exatamente a depravação total de sua moralidade. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que coisas terríveis acontecem agora no meio dessa sociedade. E ele diz então o seguinte, os versículos seguintes, a partir do versículo de número 25, 26, ele diz que até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. O texto vai nos apresentar essa grande realidade, que tanto homem como mulher passaram a viver totalmente com uma imagem desfigurada do Senhor. O apóstolo Paulo diz que as mulheres trocaram as suas relações naturais pelas antinaturais. E os homens também abandonaram as suas relações naturais. Essas duas realidades são drásticas. A palavra natural aqui, que Paulo usa, era uma palavra conhecida no mundo grego-romano. E era uma palavra para definir aquilo que era, as coisas como elas deveriam ser. Natural aqui é uma referência à maneira como Deus criou o homem e a mulher, na maneira como Deus criou macho e fêmea, e na maneira como Deus criou um para o outro, e somente um para o outro. O apóstolo Paulo usa uma terminologia comum na filosofia, na parte ética da filosofia grega. E ele usa termos que já foram usados por Platão, por Filo, por um historiador tão próximo da sua época, Flávio Joséfo, que já dizia que qualquer coisa que fugisse dessa naturalidade, que é homem sendo homem e mulher sendo mulher, e um para o outro, isso é antinatural.
Ou seja, isso é contrário até à própria natureza. E o apóstolo Paulo então mostra como agora isso está presente na sua época. E aí a gente vê que isso que se faz presente no tempo de Paulo não é tão diferente dos nossos dias. A grande verdade é essa, que o tempo passou, mas as coisas não melhoraram. A realidade é que aquilo que estava presente na época do apóstolo Paulo não é uma realidade diferente dos nossos dias. E talvez seja até pior, porque a depravação, que antigamente ela era individual, a depravação que ela fazia parte de forma coletiva, mas em alguns grupos, era comum, por exemplo, aqui no tempo de Paulo, num próprio âmbito religioso, através das sacerdotisas do templo, essa prática de impurezas acontecerem. Agora, nós vemos em uma sociedade onde a depravação ela caminha a passos largos para se tornar até mesmo institucionalizada. Quando nós olhamos para a realidade do nosso mundo, e não precisamos ir longe, quando nós olhamos para a realidade do nosso país, nós encontramos isso de forma escancarada. Tanto o Ministério da Saúde como o Ministério da Educação do nosso país tem feito uma verdadeira apologia da depravação, daquilo que é a imagem de Deus no homem. Eu não sei se você já teve acesso às cartilhas que são distribuídas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação nas escolas públicas. Eu tive acesso a algumas cartilhas de crianças de 10 anos de idade. Cartilhas que são distribuídas para crianças de 10 anos de idade. E eu digo para vocês que em respeito às nossas crianças, em respeito às mulheres, e por uma vergonha própria, eu não tive coragem de trazer uma imagem dessas cartilhas para apresentar a vocês. Vocês não fazem ideia daquilo que crianças de 10 anos de idade têm recebido nas mãos. Vocês não fazem ideia daquilo que o governo tem colocado na mão de professoras dos anos iniciais, professoras de alunos de 4, 5 anos. E aquilo que as professoras são orientadas, em alguns casos até mesmo obrigadas a ensinar às nossas crianças. Vocês não fazem ideia da depravação. Vocês não fazem ideia do que é esse kit gay que foi pulverizado na nossa nação. Há uma lei que tenta trabalhar a favor do movimento pró-gay, a fim de tornar isso uma coisa totalmente institucionalizada. E aqueles que dizem defender a verdade ou a moralidade tradicional, eles podem até mesmo sofrer algumas represárias. Porque quem agora defende uma verdade absoluta pode ser considerado um homofóbico, um criminoso. Mas as coisas não param por aí. Eu queria tentar mostrar rapidamente para vocês que essa imagem tão desfigurada, que ofusca as glórias do Senhor, ela é fruto de duas coisas. A primeira delas é exatamente essa, uma rejeição consciente de uma revelação clara. O apóstolo Paulo apresenta no versículo de número 19 o seguinte, eu queria que você olhasse para o texto. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E o versículo de número 20 continua, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas. O apóstolo Paulo diz que Deus se revelou e ele se revelou de forma muito clara. O ser humano não pode ter a desculpa de que ele não conhece Deus. Na verdade, a revelação geral, a criação, já aponta para um Deus.
E como dizia Tomás de Aquino, a própria moralidade que já está dentro do homem, no coração do homem, que é algo que ele nasce com ela, já aponta para um Deus. Por isso que, por mais depravado que seja o homem, sempre ele tem um código de ética, porque isso está presente no seu coração. No entanto, diz o apóstolo Paulo, que há uma rejeição consciente dessa revelação. E não apenas consciente, mas eu diria que essa rejeição ela é totalmente contundente. E o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. E observe vocês o seguinte, que o apóstolo Paulo diz que eles conhecem essa verdade. O versículo de número 19 ainda diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E o versículo de número 18 diz que Deus ele se revela, e a sua ira também é revelada do céu contra a impiedade e a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. A palavra suprime aqui, que aparece na NVI, ou o termo detém, que aparece na linguagem, na tradução da área, significa matar por sufocamento. A imagem que você pode ter em mente aqui é alguém que tem um travesseiro, e enquanto a pessoa está deitado, ela coloca o travesseiro no rosto e ela aperta forte, e a pessoa se debate, e quanto mais a pessoa se debate, mais ainda ela aperta. O apóstolo Paulo diz então que a nossa sociedade, assim como a sociedade dele, pega a verdade de Deus e ela tenta de todo modo sufocar essa verdade, a fim de extingui-la, a fim de torná-la totalmente irrelevante. Ele continua dizendo ainda que esses mesmos homens, eles não dão glória a Deus. Eles deveriam adorar a Deus pelaquilo que Ele é, mas eles não fazem isso. Eles deveriam prestar louvores a Deus pelaquilo que Ele faz, mas eles não fazem isso. Eles estão tão em si mesmados, que eles estão voltados para si mesmos, que eles estão cada vez mais olhando unicamente para o seu próprio umbigo. E eles atribuem tudo de bom que acontece ao seu próprio braço, à sua própria força. Por isso que na nossa modernidade, na nossa pós-modernidade, o antropocentrismo é tão forte. A esperança não está no Senhor para mudar a sociedade. A esperança está em um determinado partido político, ou na educação, em tantas outras coisas, menos no Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz uma coisa que é muito interessante, porque o apóstolo Paulo diz que eles se colocando como sábios, eles se tornaram na verdade loucos. E é interessante como Paulo mostra como que a sabedoria humana, ela é loucura diante da revelação de Deus. E como o homem, quando ele se afasta da verdade de Deus, ele consegue formular raciocínios, desenvolver premissas, que ele as defende como se fosse tudo, como se fosse a tábua de salvação, mas que é até mesmo ilógico. Olha só, por exemplo, isso aqui é um raciocínio lógico de uma mente sem Cristo. Olha se não é loucura alguém dizer que você não pode dar uma palmadinha no filho a fim de educá-lo quando ele já estiver no mundo. Isso é a lei da palmada. Mas você pode assassiná-lo enquanto ele estiver no ventre. É a lei que tenta colocar em pauta a legalização do aborto. Você consegue entender a lógica disso? Você não pode pegar o seu filho de 10 anos e dar
alguns tapas na bunda, para que ele possa aprender algumas coisas que você acha que é correto e que você tem ensinado. Você não pode fazer isso. Mas se você quisesse, ou no próximo, você poderia tirar a vida dele enquanto ele estiver já no ventre. Porque você tem a liberdade de escolher se você quer ter ou se você não quer ter esse filho. E eles defendem isso de forma contundente. E Paulo diz que essa lógica, ela é uma lógica totalmente perdida. É uma loucura. E ele continua a dizer que eles continuam ainda trocando a glória do Senhor por coisas criadas, imagens feitas, semelhança humana. Isso era uma coisa presente, por exemplo, na cultura pérsia, animais, ou uma coisa presente no Egito, e ainda a natureza também presente nos mundos gentílicos daquela época. E eles rejeitam então a revelação de Deus, e eles buscam um outro meio para poderem viver e seguir as suas vidas. E aí nós chegamos à segunda razão pela qual a imagem do ser humano está tão desfigurada no mundo que nós vivemos. O texto diz no versículo de número 24 que Deus os entregou. O texto diz no versículo de número 26 que Deus os entregou. O texto diz no versículo de número 28 novamente que Deus os entregou. Deus os entregou à sua impureza. Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. E Deus os entregou à sua própria disposição mental. Então o que nós temos aqui diante de nós é exatamente uma entrega consciente de um Deus irado. A entrega totalmente consciente de um Deus irado. E talvez a maneira como nós podemos pensar nessa imagem, colocar essas palavras abstratas por meio de uma imagem, é uma carreta que desce ladeira abaixo em alta velocidade. E a humanidade pisa no acelerador. E Deus, por aquilo que nós conhecemos na nossa teologia, que nós chamamos de graça comum, que é o meio de Deus frear o pecado, Deus pisa no freio. Mas novamente a humanidade pisa no acelerador. E Deus volta novamente a pisar no freio. E a humanidade volta novamente agora a colocar uma marcha mais rápida. E pisar no acelerador. E aí Deus então tira o pé do freio. Por isso que C.S. Lewis disse o seguinte, que só existe dois tipos de grupos na humanidade. Aqueles que vão até Deus e dizem, seja feita a tua vontade. E aqueles que Deus vai até eles e dizem, a sua vontade será feita. O que nós temos visto aqui é, na verdade, uma entrega de Deus. E o que seria essa entrega? Por incrível que pareça, isso aqui é um meio de Deus derramar a sua ira, de apresentar o seu castigo sobre uma sociedade, uma humanidade que decide viver a parte da sua revelação. Quando a gente olha para a sociedade na qual nós estamos inseridos, nós olhamos e nós pensamos assim, como que pode Deus tinha que mandar um raio do alto sobre esses governantes. Deus tinha que consumir esse grupo ou aquele outro. E nós pensamos que a justiça de Deus às vezes só é feita dessa maneira. Mas Paulo nos traz uma coisa que nós precisamos começar a pensar se ainda não estamos a pensar. A maior evidência de Deus, da ira de Deus sobre a vida de uma humanidade, é quando Deus os entrega. Essa é a maior manifestação de ira.
Sabe por quê? Porque agora Deus retira a sua graça. Por isso que um comentarista diz que sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o prelúdio do que é o inferno. Porque o inferno é Deus presente em ira. O inferno é o lugar onde Deus retém a sua graça. E Ele derrama a sua ira. E agora, é isso que a gente está vendo na descrição do apóstolo Paulo. Deus, Ele simplesmente tira o pé do freio e deixa, é isso que vocês querem? Então eu vou entregar vocês a vocês mesmos. E aí a gente vê que a graça de Deus é totalmente retida e a sua ira é solta. O que a gente pode aprender disso aqui para as nossas vidas? Quais são as conclusões que a gente pode tirar disso aqui? Eu queria começar com essa aqui. Eu queria começar com a ideia de que a depravação é universal, porque talvez diante disso, se você olhando para a sociedade, você tenha talvez a pseudo-ideia de que você deve sair daqui pensando assim, esses miseráveis, esses ímpios. E você olhe talvez até mesmo com um certo ar de legalismo, apontando o dedo para um aqui e outro ali. Eu queria dizer para vocês que Paulo está trabalhando aqui em uma parte da sua carta, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3, quando ele começa a concluir a ideia que ele começou nesse capítulo, dizendo que não há nenhum justo, nenhum sequer. E ele vai dizer que todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor. E destituídos estamos do Senhor. Então eu queria dizer que o pecado dessa sociedade é o nosso pecado. Eu queria dizer que a única coisa que muda nos nossos corações são os ídolos os quais nós adoramos. E que nós, por nós mesmos, somos tão depravados quanto essa sociedade que Paulo aqui está apresentando. E nós precisamos então tanto de Cristo como eles. Eu queria que você saísse daqui nessa manhã entendendo que você precisa da justiça de Deus na sua vida. O que Paulo quer que nós entendamos aqui é que todos, sem exceção, tanto judeus como gentios, toda a humanidade, ela carece da justiça de Deus, que vem por meio do sangue de Cristo Jesus. Por isso que ele diz no capítulo 1, versículo 16 e 17, que o Evangelho é a justiça de Deus, que ele não se vergonha do Evangelho, que ele precisa acreditar, que nós precisamos acreditar no Evangelho, porque é o meio que Deus justifica a todos aqueles que creem. Sem Cristo, eu e você somos exatamente isso aqui que Paulo está descrevendo. No mesmo grau e na mesma intensidade. Não é a sua moralidade, não é o fato de que você tem uma família que você julga ser bem estruturada, que é a razão pela qual Deus te aceita. Não é porque você tem uma ética diferente da ética tão presente do nosso mundo, que você é aceito diante de Cristo. Não, não. Esse é um retrato da humanidade caída, de uma imagem desfigurada, na qual eu e você fazemos parte. Não apenas isso. Uma das coisas que William Hendricks ele diz no seu comentário de Romanos é que a misericórdia não correspondida produz ira. Ele diz assim: a paciência divina
sem resposta favorável por parte do homem, resulta no derramamento da indignação divina. Packer, no seu livro Conhecimento de Deus, ele tem um capítulo só sobre a ira de Deus. E nesse capítulo ele fala como que nós temos deixado de lado essa doutrina. Como que a gente abraçou a ideia de um Deus gracioso e amoroso. E nós muitas vezes nos esquecemos que o nosso pecado produz ira no coração de Deus. E terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo e irado. Isso deveria nos levar a pensar um pouco mais seriamente na maneira como nós vivemos. Desculpe, na maneira que talvez nós estamos levando o nosso relacionamento com Deus. Talvez a gente esteja afundado em alguns pecados e a gente nem vê a mão de Deus pesando, né? Porque as coisas vão caminhando bem e a gente olha, né? Não, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Cuidado, talvez Deus já tenha te entregado a você mesmo. Além disso, essa mensagem ela deve nos conduzir às missões. É interessante a gente observar que Paulo tinha um propósito quando escreveu a carta aos Romanos. E a gente olha para Romanos vendo primeiro como uma carta teológica. Porque de fato, os estudiosos dizem que aqui temos de forma sintética, basicamente, o que há de mais profundo na teologia paulina. Essa é, sem dúvida, a carta mais teológica de Paulo. Mas quando você vai estudar o contexto dessa carta, você descobre uma coisa interessante. Sabe por que Paulo escreveu essa carta? Porque ele queria evangelizar. E ele precisava da ajuda da igreja. Então ele manda essa carta para Roma. Para que a igreja de Roma pudesse ser parceira no seu ministério enquanto ele evangelizava os confins da terra. Então essa carta nasceu de um objetivo de levar Cristo às pessoas. Ou seja, Paulo está descrevendo aqui a humanidade a fim de que esses irmãos que estão ali em Roma e a fim de que nós, nos quais essa carta aqui agora chegou às nossas mãos e nós aqui estamos lendo e a estudando, que nós entendêssemos que a humanidade está perdida, caída, e que a única solução é exatamente o Evangelho de Cristo, e não há outro Evangelho, e não há outra solução. A solução para o nosso país não está no governo, por isso que muda um, muda outro, entra um homem, entra uma mulher, sai uma mulher. As coisas continuam da mesma maneira e elas vão continuar. Não está exatamente na educação, não está no sistema político, não está no avanço tecnológico, que muitos diziam que talvez agora, com o avanço tecnológico, com o homem sendo iluminado, as coisas vão acontecer, vão melhorar. Paulo está dizendo não é isso. A solução está no Evangelho da cruz. Por isso Paulo está dizendo, unam-se a mim, porque essa é a realidade da humanidade. Essa é a realidade da sociedade na qual você, igreja, está inserida. E nós precisamos pregar o Evangelho, porque esses ímpios precisam da justiça de Deus. A gente deveria olhar para o Brasil e ser mais motivados a pregar o Evangelho da graça, apresentar um caminho melhor. Mas eu queria dizer algumas coisas também, já que esse é um assunto tão pertinente para os pais. Eu queria dividir basicamente em duas partes. E eu encerro com isso. Eu queria falar primeiro aos pais que os seus filhos estão entregues à depravação mundana. Eu estava lendo John Piper essa semana e ele disse uma coisa assim que eu achei
tanto quanto chocante, mas tanto quanto verdadeira. Ele disse que é mais doloroso perder um filho na infância do que ver um filho rebelde crescer diante de você. E aí ele vai explicar as suas palavras. Ele diz, sabe por quê? Porque quando o filho rebelde cresce diante de você, isso vem acompanhado de sentimento de culpa, de sentimento de impotência, sentimento de tristeza. E aí ele diz, e qual então é a solução? E ele diz, é o Evangelho. É o Evangelho de Deus que traz então conforto a nós, porque o Evangelho de Deus nos faz ter o sentimento de que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados, os quais nós cometemos diante dos nossos filhos, quando não os ensinamos como deveríamos. E ele diz, o Evangelho traz conforto a pais que têm os seus filhos que estão vivendo ou entregues à depravação mundana. Aos pais que os filhos estão ainda, entre aspas, descobrindo o mundo, eu queria falar a vocês aquilo que queria apenas relembrar a vocês aquilo que eu falei na semana passada. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde a informação chega muito rápido. Criança de vocês recebem um dia informação que antigamente você, quando era criança, recebia em um ano. E a depravação está chegando cada vez mais de forma precoce. E a única maneira que nós temos para livrarmos as nossas crianças desse mundo totalmente depravado é o ensino constante das Escrituras. É ensinar as Escrituras pessoalmente, repetidamente e naturalmente. É dia após dia a gente inculcar no coração e na mente delas a verdade do Senhor. Por isso, o melhor meio é a prevenção. A gente precisa fazer isso. O mundo está assim de cabeça para baixo. As suas crianças elas estão sendo, de uma maneira ou outra, inseridas nesse contexto totalmente pró-homossexualismo. A única maneira é você pessoalmente, repetidamente, naturalmente, ou seja, de forma formal e informal, ensinar a verdade de Deus ao seu filho. Ensinar a verdade de Deus ao seu filho. Levá-lo de volta à revelação. Porque tudo isso aqui, como nós vimos, nada mais é do que o distanciamento da revelação de Deus. Por isso nós precisamos nos voltar para a revelação do Senhor. Nós precisamos fazer isso. E aí eu encerro. Essa é a minha última palavra. A gente precisa talvez estar mais voltado à apologética. A gente tem a verdade, a gente não pode se calar diante disso. É triste ver como muitas vezes nós como igreja, nós temos nos calado diante desse discurso. Diante desse discurso que deforma aquilo que é a imagem de Deus no ser humano. E a gente, ao invés de resgatar aquilo que é a imagem de Deus, muitas vezes nós nos calamos. Por isso que eu tenho uma série de restrições a muitos pastores de muitas igrejas e alguns deles que estão envolvidos na política. Mas a eles uma coisa nós temos que dizer. Muitas vezes eles têm brigado sobre esses assuntos mais do que nós. Muitas vezes. Eles têm lutado. E eles têm, de forma errada às vezes,
mas eles têm lutado. E a gente que tem uma visão da vida, ou aquilo que nós chamamos de cosmovisão mais correta, nós não podemos nos calar. E nós precisamos influenciar esse mundo com a verdade de Deus e com a revelação de Deus. Vamos orar? Deus bendito, nós somos, como diz o profeta Isaías, um povo que está diante de uma impureza enorme, porque os nossos lábios muitas vezes estão impuros. E nós habitamos no meio de um povo de impuros lábios. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida santa diante desse mundo depravado. Ó Deus, nós queremos que o Senhor nos ajude a unirmos firmemente na pregação do Teu Evangelho, que é o único meio pelo qual essa sociedade pode realmente se voltar à Tua revelação. Ó Deus, nós clamamos pela nossa sociedade. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Pedimos-te por nós também, Pai. Que temos tantos ídolos nos nossos corações que, ao invés de nos aproximar do Senhor, nos afasta do Senhor. E a nossa teologia idólatra nos conduz, Pai, a tantas depravações na nossa moralidade. E nós queremos ser santos diante do Senhor. Abençoa a vida da Tua igreja que se reúne nesse lugar. Pedimos-te isso em nome de Jesus. E agora, igreja do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.